Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para falar de um mangá que é um mangá bem antigo, que eu queria reler há um tempo e que honestamente eu gosto bastante. Hoje nós vamos falar de Diário do Futuro. Bom pessoal, quinta-feira chegando, dia de videozinho de resenha, e hoje a gente vai falar de um mangá que, como eu falei pra vocês, né, Diário do Futuro, mas que assim, ó, é um mangá que eu queria reler já há um bom tempo. É um mangá bem antigo, então ele já tava meio que fora do ciclo do pessoal, mas que quando ele foi publicado ele era um mangá de muito sucesso, tá? E assim, eu quero agora começar algumas releituras aqui na minha estante. Eu falei isso ao longo do Top 100. Eu vou diminuir consideravelmente as minhas compras de mangás. Então a gente vai começar a ver aqui no canal muito vídeo de obra que eu já tenho na estante, que eu vou reler, ou algumas obras meio aleatórias que estão na minha pilha de não lidos, que eu vou pegar para ler. Então assim, já vou avisar vocês, a gente vai ter aí uma sequência, um tempo aí de obras aleatórias, tá? Mangás que pouco estão se falando, ou que já passaram do grande hype, mas que eu acho que vale a pena a gente relembrar delas, a gente voltar a falar um pouco sobre elas. E esse é o caso da obra de hoje, tá? Diário do Futuro, ou como tá aqui embaixo, Mirai Nikki, que foi como o anime fez sucesso na época. Mangá de Sakai Ezuno, foi publicado aqui no Brasil pela JBC. A obra tem 12 volumes na sua história principal, e depois disso a JBC ainda trouxe 2 volumes únicos que são extras, que é o Diário do Futuro Paradox e o Mosaic. Ainda existe um terceiro, que é o Diário do Futuro Redial, mas esse não foi publicado no Brasil, porque quando ele saiu meio que como um extra, um volume extra do anime. Quando o anime foi exibido, o anime fez todos os 12 episódios, lançaram um OVA especial com o nome de Redial, que meio que explicava o final, e aí foi feito um volume único. Esse volume único vinha dentro do box do anime, por isso nunca foi licenciado para o Brasil. Alguns outros países receberam, por isso que eu até mostrei a capa, mas aqui no Brasil nunca saiu, o que é uma pena, porque ele complementa bem o final da obra. Bom, voltando então ao mangá principal, né, ao Diário do Futuro, aqui a gente vai acompanhar um Battle Royale para decidir quem será o novo deus do mundo. Deus está morrendo e ele decide então fazer um jogo de sobrevivência entre 12 pessoas. E como esse jogo vai funcionar? Cada um dos participantes do jogo tem um diário, escreve um diário, seja digital, seja escrito, mas todos têm um diário, e de repente esse diário começa a prever o futuro. Ele prevê o futuro para 3 meses. Então, com esse diário, eles têm que tentar descobrir uns aos outros e matar. O último a ficar vivo será o novo deus. Essa é meio que a ideia. Os nossos protagonistas são o Yukiteru, ele é o nosso protagonista principal. Ele é o grande, tanto que ele é o primeiro jogador, né? Cada um tem um nome, ele é o primeiro. E temos a Yuno, que é a segunda. E é muito interessante porque o Yuki é o nosso principal protagonista, mas quem rouba toda a cena do mangá é a Yuno. A Yuno é o nosso alívio cômico, ela é o nosso momento de seriedade, ela é o pilar da obra pra quem tá lendo, sabe? Porque o Yukiteru é um protagonista muito chato. Esse mangá vem daquela época, e aí a gente pega mangás como Dead Man Wonderland,
um pouco o Evangelion, né? Porque na verdade esses protagonistas todos bebem muito do que é o Shinji em Evangelion. Aquele protagonista chorão, aquele protagonista sonhador. Não, porque as coisas certas são desse jeito, por que tudo tá dando errado, porque o que eu fiz para merecer isso, sabe? Aquele protagonista bem chorão. O Yukiteru é muito assim no começo. Então, quem nos pega, quem nos cativa de cara é a Yuno. E é muito interessante essa dinâmica entre os dois, porque na verdade a Yuno é uma grande stalker do Yukiteru. O diário do futuro dela nada mais é do que um diário acompanhando toda a vida do Yuki. Então ela é a grande stalker dele e ela decide que ela vai ajudar ele a ganhar o jogo, a se tornar o novo deus, porque ela ama ele, ela é apaixonada, então ela vai matar por ele se for necessário. E a gente vai acompanhar então essa história. Bom, esse é um mangá, como eu falei, que fez muito sucesso quando ele, na época dele, né? Quando ele estava em publicação, quando o anime foi exibido. Tanto que o anime fez tanto sucesso que a JBC foi lá e trouxe o mangá. O mangá saiu no Brasil depois do anime. E, cara, eu lembro na época que ele era adorado. Eu particularmente gostava muito, assisti o anime, adorei ele. E aí quando saiu o mangá eu comprei e eu adoro o mangá. Tá ali entre os mangás que eu já mais vezes reli. Eu já devo ter relido ele umas 5 vezes. E, cara, é interessante. Eu sempre falo que é legal a gente reler os mangás, porque vai fazendo a gente pegar outras visões, a forma de ler. Eu já comentei com vocês de Death Note, que era um mangá que eu amava, mas que hoje, por exemplo, não pegou o meu top 100. Porque eu acho insuportável, eu acho ruim. Mas, então, essa parte de reler é muito interessante, porque faz a gente ver a obra de outra forma, uma outra cabeça. Por exemplo, o Diário do Futuro foi um dos meus primeiros mangás na coleção. Ele foi publicado pela JBC, eu acho que em 2013, 2014, no máximo 2015. E eu tava recém começando a coleção nessa época, né? Eu acho que ali na época que ele saiu eu tinha poucos mangás ainda, então era uma cabeça diferente. Depois disso, agora eu fui reler ele já com quase, na verdade já mais de 10 anos de cabeça, mais de 10 anos de coleção. A gente lê de outra forma. E eu vi que dessa vez, por mais que eu ainda goste, por mais que eu ainda adore Diário do Futuro, eu já percebi que, cara, como ele é um mangá bobinho, sabe? Como ele é um mangá meio idiota, assim, de certo modo. E isso é a coisa boa dele. Sabe, pessoal? Eu acho que esse é o ponto forte de Diário do Futuro. Ele não se levar tão a sério, ele não ser um mangá tão sério. Ao mesmo tempo, esse vai ser um dos defeitos dele que eu vou falar mais pra frente. Mas, a grosso modo, cara, ele é um mangá que tu vai sentar, tu vai ler, e ele vem naquilo que eu falei já algumas vezes de mangá miojo. Do mangá que tu vai sentar, tu vai ler ele em 10 minutos e acabou. Eu até tava lendo ele junto com um amigo que tava lendo, a gente foi conversando sobre isso. E eu falei pra ele que teve um volume que eu cronometrei. E eu levei 36 minutos pra ler o volume inteiro. Porque, cara, é uma coisa muito direta, tá? Não é super complexo, não é super filosófico. Não vai se discutir a humanidade de um modo tão profundo. O máximo que o autor vai fazer é usar algumas tragédias, alguns problemas como motivação. Por exemplo, a Yuno tem toda uma história por trás dela que explica por que ela é tão obcecada pelo Yuki. A gente tem, por exemplo, a Nona, que é a nona portadora, que ela é uma terrorista. E em determinado momento da obra a gente vai entender por que ela se tornou uma terrorista, por causa do passado dela no Oriente Médio. Ela foi uma criança pobre que teve que se virar lá e ser terrorista foi uma das formas que ela encontrou. Temos a sexta, né, a sexta personagem, que ela é líder de um culto, de uma seita, e ela se torna uma pessoa ruim, uma pessoa podre após ter sido violentada na seita. Mas
só é os motivos, sabe? O autor não vai trabalhar isso, não vai desenvolver uma reflexão em cima de tudo o que aconteceu. Era um mangá que poderia, se ele quisesse, ele poderia ter discutido mais. Ele poderia sim ter trabalhado a questão do luto, de perder as pessoas, a questão de estar se tornando um assassino, porque o Yuki questiona muito que ele não quer matar ninguém, mas se ele não matar as pessoas vão matar ele. Mas também não se desenvolve todo o peso da vida humana, sabe? Eu acho que esse vira um ponto positivo do mangá. Ele não quer se levar a sério, ele quer contar uma história rápida, direta, sem muitas enrolações. E vocês vão ler ele de um modo rápido, direto e sem enrolações. Vocês vão pegar os 12 volumes e vão matar eles assim, ó, se duvidar em 3 dias vocês matam. De tão rápido que é a leitura, de tanto que vai fluindo, e aí vocês querem ver o que vai acontecer. Mas eu já vou deixar claro desde o começo isso. Ele é um mangá bem bobinho, ele não é um mangá filosófico, não é um mangá reflexivo. Ele é um mangá bem bobinho. E pelo menos pra mim isso é um ponto até de certo modo positivo. Porque se eu quero ler uma coisa mais filosófica, mais reflexiva, eu vou ler outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que aprender a separar um pouco isso. Tem mangás que realmente não são para serem a grande obra super filosófica de todos os tempos. Eles são para ser um mangá bobinho, que tu vai ler rapidinho e tu vai botar ali na tua estante e tu vai dizer, ok, cara, foi bom, foi uma leitura legal. Diário do Futuro entra nessa categoria. Às vezes vai ter mangás assim que vão ser ruins, porque vão ser bobinhos demais talvez, ou porque tu não vai desenvolver alguma afinidade por algum dos personagens, assim como vão ter os mangás super filosóficos que vão se tornar ruins, porque vão ser complexos demais, ou porque vão tentar enfeitar coisas que não precisavam enfeitar. Então a gente tem que também separar um pouco esses pontos. Eu vejo muita gente que diz que eu não gosto de Diário do Futuro, não gosto de Mirai Nikki, porque ele é infantil demais, ele é bobinho demais. Ok, tu pode achar isso e é um ponto válido. O problema é quando eu vejo, e aí eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, quando eu vejo as pessoas dizerem isso no mangá, ao mesmo tempo em que adoram um Jujutsu Kaisen, por exemplo. E, cara, aí eu não bate pra mim, sabe? É como eu vejo muita gente que critica Demon Slayer, que eu gosto muito de Demon Slayer. E, porque eu não gosto de Demon Slayer por esse motivo, e aí quando tu vai olhar, é os mesmos motivos pelo qual a pessoa gosta de My Hero Academia. Não bate, sabe? Eu gosto de tentar fazer essa separação. Óbvio, eu entendo muito quem não gosta de Diário do Futuro. E aí agora vamos pegar um pouco do ponto negativo, que é a forma com que o mangá vai terminar, tá? Eu não vou dar spoilers nesse vídeo. Diário do Futuro tem um grande plot twist na sua reta final, tá? Bem no finalzinho assim vai ter um grande plot twist que vai virar toda a obra, vai mudar completamente a ideia do mangá. E eu gosto muito desse plot twist, ao mesmo tempo que, cara, ele se torna um problema na obra. Porque o autor foi criando o mangá de uma forma em que apenas um final era possível. Quando ele nos traz o plot twist que vira um mangá de ponta cabeça, a gente diz, cara, inacreditável, isso aqui faz muito sentido, amarra várias pontas soltas, mas decreta o final. O final vai ter que ser de tal forma. E aí o autor inventa uma forma de fazer o final diferente. Por quê? Porque é um mangá bobinho, é um mangá que termina com um final feliz. E, cara, não cabia o final feliz por conta de tudo que ele fez. Só que aí entra o grande problema, que ele tenta tornar complexo para justificar o final feliz. E aí volta no que eu disse antes. Diário do Futuro não era um mangá complexo, não era um mangá com muitas explicações. Ele era um mangá bobinho que tu ia ler e ele ia terminar. No momento que o autor tentou fazer o final fazer sentido, ele tornou complexo demais porque o mangá vinha fazendo até então, sabe? E aí cria uma coisa que, cara, falta, sabe? O mangá tem ali umas 4 páginas finais que não precisavam.
E eu acho que isso vem muito lá também, Demon Slayer não, Dead Man Wonderland, que eu já fiz vídeo, tá, aqui no canal, em que tem um pouco isso também, cara, que o final de Dead Man Wonderland, ele não casa tanto com o que vinha sendo mostrado. Justamente por quê? Porque o autor tenta fazer um final feliz. E aí fica um gostinho de, cara, não era necessário, sabe? Não precisava. Diário do Futuro tem um pouco isso, sabe? Eu acho que a forma com que ele tenta tornar o final, ele tenta amarrar o final e fazer ele ser acreditável, acaba destoando do resto da obra, e aí isso não fica legal. Porque parece que ele não sabe fazer o mangá ser um pouco mais complexo e ter um pouco mais de sentido. Ele sabia fazer aquele mangá arroz e feijão bem basiquinho que tu lia rápido e tu gostava. Mas assim, de novo, vou voltar no que eu vinha falando. É um mangá que eu gosto muito, tá? Ele tava no meu top 100, ficou lá no final, obviamente, pelo 90, 80. Mas, cara, é um mangá que eu gosto. E foi legal reler ele, porque a gente precisa às vezes desses momentos de só desopilar, sabe? E ele foi um mangá que eu desopilei. Em uma semana eu li os 12 volumes, assim, ó, só sentando e lendo, sem muito pensamento, sem tentar entender o que estava acontecendo de uma forma profunda, sem buscar significados nas palavras, sabe? Porque é isso, sabe? Diário do Futuro poderia ter feito isso se quisesse. Ele não quis, e acho que por ele não ter tentado fazer isso é que ele acaba se tornando uma leitura para descontrair, para relaxar. Ao mesmo tempo que quando ele tenta fazer isso, ele meio que desanda um pouco a obra. É meio complicado. Assim, pessoal, esse é um mangá que hoje em dia ele é meio difícil da gente achar para vender, tá? Ele foi publicado há bastante tempo, acho que já tem uns 10 anos a publicação dele. Então é bem difícil vocês acharem para vender. Não vai ser um mangá que vai ser relançado, que vai ser reimpresso, então nem sonhem com isso. Se vocês tiverem curiosidade para Diário do Futuro, busquem um scan ou vão assistir o anime. O anime não está disponível também em nenhuma plataforma, então vai ter que ser também no modo antigo, tal qual faziam os Homens das Cavernas. Vocês vão ter que procurar no Google algum fansub com anime. Mas eu acho que vale ainda vocês conhecerem, se não conhecem Diário do Futuro, sabe? É um mangá que, cara, vai ser uma leitura no mínimo divertida. Pode ser que no final vocês não gostem, mas eu acho que assim, é um mangazinho que quando fez sucesso, ele fez um bom sucesso e era merecido. Hoje ele caiu já no esquecimento, como tantos outros mangás que fizeram um grande sucesso na época, sabe? Eu falei várias vezes já de Akame ga Kill, que também foi um mangá que fez bastante barulho quando foi exibido, quando foi publicado. Knights of Sidonia. E eu acho que a ideia agora vai ser resgatar um pouco esses mangás, tá, pessoal? Então, hoje a gente está falando de Diário do Futuro. Acho que daqui a um mês, talvez, a gente fale de Akame ga Kill, ou talvez de outro anime, de outro mangá. Mas a minha ideia vai ser essa, tá, pessoal? Resgatar alguns... Porque assim, eu já vi, e aí agora também é um pouco de estratégia, né? Eu já vi que quando eu falo desses mangás assim, que pouca gente tá gravando vídeo hoje em dia, é quando eu tenho bons resultados, né? Sankaria é um dos vídeos que mais fez barulho, né? Que mais teve visualizações aqui no canal. Então, bom, vamos começar a falar de mangás assim também. E bom, acho que hoje é isso. Não tem muito mais o que alongar em Diário do Futuro, sem acabar entrando muito em spoilers, e eu não acho que também os spoilers de Diário do Futuro tenha muito para se falar, porque, como eu falei, por não ser um mangá que tenta ser complexo, que tenta criar uma grande discussão, acaba que a gente também não vai acabar criando uma grande discussão, porque o mangá nunca tentou fazer isso, sabe? É diferente de eu, por exemplo, trazer um vídeo para vocês sobre Vinland Saga
e dizer que Vinland Saga vai nos fazer questionar, e aí a gente vai debater sobre todo aquele arco fantástico do escravo e os pesos que as decisões do Thorfinn tiveram. A gente ainda vai ter um vídeo de Samurai X, né, de Rurouni Kenshin, e a gente vai falar bastante sobre o peso que o Kenshin carrega, sobre a decisão dele de não matar e quando ele é confrontado com isso. Diário do Futuro não tem nada disso. Diário do Futuro é simplesmente sentar para ler um mangá bobinho e tentar relaxar por alguns minutos. E aí acaba que na hora de falar dele a gente não tem grandes discussões para trazer. A gente no máximo pode fazer o que eu fiz, né? Dizer que assim, pra mim é um bom mangá. E notem, né? Eu estou dizendo um bom mangá. Eu não estou dizendo que é um grande mangá, que é um ótimo mangá. Não, é um bom mangá. Ele, dentro do meu top 100, ficou numa posição bem justa agora que eu reli. Talvez, se eu já tivesse lido alguns outros mangás, ele talvez nem tivesse entrado no top 100. Então, é um mangá que fica nesse limbo, sabe? De que, cara, ele foi um bom mangá na época dele. Hoje ele ainda é um mangá ok, mas também não é nenhum mangá imperdível ou que vocês, se não conhecem, estão perdendo grande coisa. Não, não é, tá? Se vocês quiserem conhecer, vai ser um bom mangá que vocês vão gostar de ler. Mas também, se vocês não quiserem ler, vocês também não vão estar perdendo nada. Não vai ser aquele mangá que vocês vão sentir falta de ter lido, como alguns outros que eu já apresentei ao longo do canal. Bom, galera, por hoje é isso, né? Não vamos alongar mais. Comentem agora, vocês já leram Diário do Futuro? Vocês já leram Mirai Nikki? Assistiram o anime na época que ele fez sucesso? Eu duvido que os mais novos tenham feito isso, tá? Porque assim, é um mangá de uns 10 anos já. Então, se vocês que estão assistindo agora têm 16, bom, vocês tinham 6 quando esse mangá saiu no Brasil. Isso é meio bizarro, mas é a realidade, né? Eu assisti esse mangá, eu assisti esse anime, eu acho que eu tinha uns 22, hoje eu tô com 34. Então, cara, é óbvio que se vocês estão aí com menos de 20 anos, provavelmente vocês não conheciam Mirai Nikki, vocês não pegaram a época dele. Agora eu acho que os mais velhos, assim, quem já tá mais perto da minha faixa etária, deve ter vivido o barulho Mirai Nikki. Então vocês devem ser do grupo que ou odeia ou ama Mirai Nikki. Porque ele foi o Tokyo Ghoul da época dele, né? Ou hoje, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Na época ele era esse mangá. Então comentem se vocês são do time que gostam, se vocês são do time que não gostam. E comentem por que vocês gostam ou não gostam. E também comentem dos mangás aqui da minha coleção, o que vocês queriam ver um vídeo, né? Nessa ideia da gente resgatar mangás antigos. Algum que apareceu no top 100, algum que não apareceu, algum mangá que é pouco falado e vocês sabem que eu tenho. Comentem, me ajudem a montar a lista do que eu vou reler, o que eu vou trazer aqui pro canal. Bom, os avisos de sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, curtam, compartilhem. E é isso. Na terça a gente volta, meus amigos, para aquele meu momento de sofrimento que vai estar voltando, né? Na terça volta maratonando e vai ser o maratonando com Fairy Tail. Então voltem na terça que a gente vai voltar a falar de Hiro Mashima aqui no Itadakimasu. É uma pena. Até lá, pessoal.